Olá, povo! Bom, vamos lá. Aula passada de C. O que foi que nós aprendemos? Bom, nós aprendemos o seguinte. Nós aprendemos a interpretar as condicionais. Estão lembrados das condicionais? Condicionais nós temos... Deixa eu subir aqui. Pronto. Nós temos dois tipos de condicional. Nós temos as condicionais, desvio condicionais, através do if e através do switch. Hoje vai parecer básico para alguns, mas tudo bem. Hoje nós vamos aprender sobre as repetições. Repetição. Ponto C. Show de bola. Ok. As repetições são usadas, de novo. Um fluxo normal de programação é de cima para baixo, da primeira até a última linha. Assim que ocorre um fluxo tradicional de programação. Ok? Beleza. Então, um fluxo tradicional de programação é assim. Aí nós temos os desvios condicionais. Desvio condicional, você pode ir para um lado ou pode ir para o outro lado. Uma repetição, ela ocorre o seguinte. Enquanto eu não atender determinada condição, eu volto o fluxo. Ok? Por exemplo, estou com fome. O que eu tenho que fazer? Comer. Beleza. Eu como alguma coisa. Ainda estou com fome? Sim, ainda estou com fome. Como de novo. Ainda estou com fome? Sim, como de novo. Ainda estou com fome? Não. Então, cai fora. Ok? Basicamente, esse é o scope. Então, vamos lá. Deixa eu incluir aqui as nossas bibliotecas. Include std io.h. Ok. Grade include stdlib.h. Beleza, vou armar logo aqui nossas condicionais. São 3 condicionais. Então, vou colocar aqui, ó, condicional 1, condicional 2 e condicional 3. 2 e 3. Beleza. Int main. Abriu, fechou, abriu. Vamos chamar então aqui a condicional 1. Ok, vamos chamar logo aqui a condicional 2. E embaixo dela vamos chamar a condicional 3. Bacana. Ok. Nossa primeira condicional. Fernando. Repetição. Agora fica condicional na cabeça. Repetição 1, repetição 2, repetição 3. O que é que dá o perfeccionismo? Vamos lá. Repetição 1, repetição 2, repetição 3. Nosso primeiro laço de repetição. Ok. As condicionais, ok? As condicionais, elas são em dois tipos. Nós temos os laços de decisão e nós temos o laço de escolha. Estão lembrados? If e Swift. No caso de repetição, a gente também tem dois tipos. Ok? Apesar de ser 3 comandos em C. O primeiro tipo e o segundo tipo, eles são chamados de repetição indeterminadas. Ok? Por que ela é chamada de repetição indeterminada? Porque você não sabe quando vai acabar o laço. Ok? Estou adorando esse erro aqui. Esse erro aqui está maravilhoso. Pronto, obrigado. Sumiu esse erro. Um erro num comentário, gente. Eu aguento. Não dá para aguentar isso não. Então vamos lá. Ok, então void repetição 1. Nosso primeiro tipo de repetição indeterminado. Fernando, por que é indeterminado? De novo, porque você não sabe quantas vezes o fluxo pode se repetir. É óbvio que para este exemplo vocês vão saber quantas vezes esse fluxo vai se repetir. Ok? Mas só que eu só quero apenas fazer um exemplo a nível de eu poder comparar as 3 repetições. Só isso que eu quero. Bacana? Tranquilos? Então vamos lá. Nosso primeiro lacinho começa com o comando mais básico. Opa, int. Eu vou chamar esse cara aqui de i igual a 0. Bacana. Vou criar uma variável i chamada 0. Enquanto i for menor do que 3, faça o seguinte processo para mim. Printf abriu %d, vírgula i. Pronto, só isso que ele vai fazer. Ok? Bacana. E
mais. Pronto, vou colocar um putz aqui só para ele soltar de linha e não me perturbar muito. Ok, daqui a pouco ele se corrige aí. Vamos ver se ele se corrige. Não? Então tá bom, pronto. Ok, beleza. Então nosso primeiro laço de repetição é chamado de while. While é um laço que ele fica se repetindo enquanto aquela condição ali entre os parênteses for verdadeira. Ok? Então, enquanto essa condição dentro dos parênteses ela for verdade, ele vai ficar se repetindo. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que esse laço normalmente é usado para coisas indeterminadas. Aí, óbvio que você vai saber que ele vai se repetir 3 vezes. Ok? Porque ele vai entrar no 0, 0 é menor do que 3, sim. 1 é menor do que 3, depois ele vai somar mais 1, 1 é menor do que 3, sim. Desce, 2 é menor do que 3, sim. 3 é menor do que 3, não, ele vai cair fora. Ok? Beleza, mas, de novo, é só a nível de exemplo. Por favor. Normalmente, a gente usa esse laço para quê? Para coisas indeterminadas. Como assim, Fernando? O que é indeterminado para você? Bom, indeterminado para mim é o seguinte. Leia registros do banco de dados até o final de arquivo. Quantos registros ele vai ler? Tem a mínima ideia. Ok? Isso torna a coisa indeterminada. Tá? Leia um arquivo até o seu final. Leia um arquivo texto até o seu final. Quantas vezes? Não sei. Enquanto o jogador, eu pensei no número, enquanto a pessoa não acertar este número, fica circulando. Ok? E vai colocando o número. Quantas vezes a pessoa vai acertar esse número? Tem a mínima ideia. Ok? Beleza? Eu posso repetir 1, 2, 10, 20, 1 milhão de vezes até ela acertar o número que eu pensei. Tranquilos? Então, basicamente serve para isso. Mas aqui vamos tentar um exemplozinho um pouco mais simples. Beleza. Nosso segundo laço de repetição, void, repetição 2, abrir, também indeterminado. Vocês vão ver que a sintaxe é bem parecida. Ok, só que agora a gente vai para o laço faça. Faça enquanto i for menor do que 3. Beleza? Printf %d, vírgula i. Show. E i mais. Pronto. Putz. Vou colocar um putz aqui. Ok. Então, olha a diferença entre os dois laços. O primeiro, esse primeiro aqui, o while, ele pergunta primeiro para depois executar. Então, ele só entra ali no bloco caso a condição satisfaça. Já o do, não. Ele não pergunta primeiro. Ele diz assim, ó, faça. Faz o quê? Isso e isso. Enquanto acontecer isso. Só que aí já fez. Então ele pode entrar no false? Pode entrar no false. Uma vez ele vai entrar no false. Ok? Porque ele vai perguntar depois. Beleza? Então aqui de novo, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. 3 não, por favor. Deixa eu dar um GCC aqui. Repetição.c. Para a gente poder ver os resultados. Obrigado. Método main. O que foi que eu aprontei aqui no método main? Ah, tá. Obrigado. Return 0. Método main sempre tem que retornar alguma coisa, né? Por favor. GCC repetição, não. Não. Int main. Ah, tá. Ele tá reclamando por causa da minha repetição 3, que não existe. Ele tá certo, porque eu ainda não criei o repetição 3. Repetição 3. Deixa eu criar aqui o repetição 3. Vou botar ele vazio por enquanto, que eu quero me concentrar primeiro nesses dois. Então, aí, agora sim. Então, dá um clear aqui. E vamos lá. A gente sabe que ele gerou um cara chamado out. A.out. Ok, então tá lá. Mesma resposta para os dois. Só que, vamos imaginar que esse i daqui fosse 3. Ok? Esse segundo i também vai ser 3. Show? Eu vou colocar. Posso colocar esse putz para cá?
posso colocar esse putz para cá, só para a gente ver o negócio. Resultado do while. Resultado do while. Pronto, beleza. Vou voltar para 0 aqui, só para ter certeza que está tudo ok. Bacana, vamos lá. Salvei. Ah, não era aquele que eu quero não. GCC, isso, beleza. A.out. Menor do que 3, né? E eu ainda fiz errado. Olha só como é que são as coisas, tá vendo? Depois, aí, pronto. 0 lá em cima, né? Não aqui embaixo. Pronto. Tá aí. Nossa, como ficou feio. Vou colocar um putz vazio aqui embaixo. Por isso que a gente faz esses testes, para poder saber se está tudo ok. Beleza. Show de bola. Clear. Bacana, vamos de novo. Ok. Joia, agora sim. Então tá aí. Resultado do nosso while. Ok, 0, 1, 2. Resultado do while, 0, 1, 2. Beleza, aqui eu vou colocar 3. E aqui também eu vou colocar 3. Beleza? Só para a gente poder ver a diferença entre eles. Salvei. GCC A.out. Tá aí, ó. Resultado do while, nada. Não aconteceu absolutamente nada, porque ele não entrou no laço de repetição while. Já no laço do while, ele entrou uma vez, como eu falei para vocês. A condição é falsa, eu sei que a condição é falsa. Só que eu quero que ele faça pelo menos uma vez. Ok? Então, pelo menos uma vez ele vai lá e verifique. Beleza? Tranquilo? Essa é a diferença entre o laço while e o laço do while. Deixa eu colocar tudo em maiúsculo aqui, só para poder ficar semelhante. Bacana? Só que é óbvio, se a gente olhar para esse laço, isso aí não está indeterminado, porque eu estou determinando o valor de 3. Deixa eu voltar aqui para 0 para deixar os 3 laços similares. Então, vamos lá. A gente sabe que isso aí não está indeterminado, isso está determinado. Por que está determinado, Fernando? Não vai, porque você bate o olho no programa, você está vendo que o seu programa vai gerar 3 vezes. Ok? Beleza? Só fazer um teste e você vai verificar o resultado disso aí. Então, legal. Como isso é um laço não mais de repetição indeterminado, mas um laço de repetição determinada. Um laço de repetição determinada é dado pelo comando for. O comando for faz o seguinte, olha só. Primeiro, a definição da variável. Ok? Segundo, a condicional. Terceiro, o incremento ou decremento. Então, i mais mais. Ok? Beleza? E aí nós temos printf. Deixa eu fazer melhor aqui. Printf. E esse cara daqui. Pronto. Observa. Vou só colocar isso aqui para poder fazer os nossos comentários básicos. Ok. Pronto. Opa. Condição do for. Pronto. Observa o seguinte. Com o laço for, como isso é um comando determinado, com o laço for eu ocupo menos linha, eu ocupo menos espaço. Pode-se dizer assim, de programação. A coisa fica mais resumida, porque nota o seguinte, aqui eu tive que gastar um espaço declarando a variável, aqui eu tive que gastar um espaço incrementando a variável. Ok? Dentro do laço for eu já faço isso. Então, dentro do próprio comando, eu já uso esses dois. Aí as pessoas sempre me perguntam assim, beleza, Fernando, então eu posso usar o for para tudo? Pode. Então eu posso usar o do while ou do while como um laço de repetição determinada, como você fez aí? Pode. É correto? É o bom senso, eu diria. Não é questão de ser correto ou ser errado, ok? Se o programa funciona, está correto. Mas não é questão disso, é questão de mero e simples bom senso, ok? Bom senso fala para a gente o seguinte,
laço de repetição é determinado, você vai usar o for. O laço de repetição é indeterminado, ok? Como eu falei, você não sabe quantas vezes você vai se repetir. Eu já vi programas que a pessoa simplesmente pegou para ler um arquivo e usou o comando for. Pode, funcionou. Mas não é questão de ser correto ou errado, é questão de bom senso. Ok? Para isso, ela usa o laço while. Okay? Não vai ter uma variável contando 1, 2, 3, 4, 5, ela não vai ter um incremento. Tá? Então ela não precisa dessa parte do incremento. Aí normalmente, dessa forma, como é usado? Vamos lá. Cuidado, pelo amor de Deus. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou facilitar apenas a vida. O comando não é esse, mas eu quero apenas facilitar. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Que no caso do while, o comando seria enquanto não for fim arquivo. Beleza? Então vamos imaginar que eu tenho um laço while. Enquanto não for fim de arquivo, por favor, fique aí lendo o arquivo. Olha que vai dar erro isso aí. Não me preocupa com erro não. É apenas você entenda. Então assim seria o nosso laço while. Ok? Beleza? Então enquanto não for fim de arquivo, vai fazendo isso aí. No caso do for, ok? A condicional está onde? Não está lá no meio. Beleza. Ele vai ter que colocar um ponto e vírgula. Pera aí, Fernando, por que o ponto e vírgula? Uai, porque aqui é a criação da nossa variável. Eu não posso simplesmente colocar não fim de arquivo como eu coloquei lá em cima. Não pode ser assim. Ok? Então eu tenho que ter um ponto e vírgula para dizer, ó, aquele primeiro ali é a condicional, é a criação da nossa variável. Aqui está a nossa condicional e mais um ponto e vírgula. Para dizer para ele, meu querido, aqui desse lado aqui, ó, ficaria um incremento, que eu também não tenho. Ok? Então, o laço for teria que ser construído basicamente dessa forma. Tá? No caso de uma leitura de arquivo dessa forma aqui, tá? Por favor, isso aí não é verdade, porque não é assim que se lê. Depois a gente vai ver como é que acontece. Tá? Eu quero apenas que vocês entendam a diferença. Então, para condições indeterminadas, por exemplo, leitura de arquivo, eu vou ler um arquivo quantas vezes? Não sei. Eu vou pedir um valor para o meu usuário. Quantos valores você vai pedir? Não sei, não tenho a mínima ideia, até ele acertar um determinado valor. Depois a gente vai fazer alguns exemplos e eu vou mostrar bem essa diferença para vocês. Por enquanto, o que eu quero? Entenda que existem os dois. Se existem os dois, é porque os dois têm utilidade. Não é apenas um deles que é o dominante, vamos colocar assim. Se fosse assim, então para que ter o laço while ou ter o laço do while? Qual é a lógica de ter o laço while ou ter o laço do while? Não tem nenhuma lógica. Ok? Beleza? Então, vamos começar a escrever programação de forma correta. Beleza. Opa, deixa... Não, já coloquei. Eu pensei que eu tinha comentado lá em cima, mas não. Então, vamos lá. GCC repetição, A.out. Tá aí. Os três resultados, exatamente as mesmas coisas. Então, aprenda isso. Num laço de repetição indeterminado, você tem os comandos while ou do while. No laço de repetição determinado, você tem o comando for. Até nosso próximo encontro.